todos. Boa noite. Sejamos todos muito bem-vindos a esta casa, neste finalzinho de domingo, para aproveitarmos o estudo da noite. Então nós vamos fazer a prece de abertura. Eu convido todos vocês a me acompanharem mentalmente, para que todos nós assim possamos vibrarmos numa mesma sintonia. Então, e assim, meus queridos, vamos aprofundar nas nossas emoções, procurando assim a conexão com os planos mais altos, para que todos nós possamos assim interagir com Jesus, nosso Mestre. Senhor, estamos aqui esta noite porque queremos estar contigo, Senhor, aproveitando a oportunidade do estudo, do aprendizado, para que nossos espíritos assim se encham de luz, criando assim condições para o pensamento livre, tentando assim sermos criaturas melhores, que o Teu Evangelho nos inspira. Que esta noite amigos espirituais possam estar conosco, também viajando nesta mesma vibração. Agradecemos a espiritualidade amiga, benfazeja, que neste momento se posicionam para sanar as nossas necessidades. A palestra, Senhor, é para o aprendizado, mas as emoções sublimes são para a nossa redenção. Que Jesus, nosso Mestre, possa ajudar o nosso irmão Francis na divulgação do tema da noite. E que todos nós assim também possamos vibrar numa emoção única. Que assim seja. Então, eu vou apresentar o orador da noite. É o Francis, meu filho. Ele mora em Manaus, lá no meio da floresta amazônica, à beira do Rio Negro, e é um espírito que criou-se aqui na casa espírita, porque ele teve a sorte de nascer num berço espírita. E então hoje ele vai nos propor o tema dele, que nós vamos ver aqui. Olha, a leitura de abertura, ela está contida no livro Ideias que Transformam, ideias novas. Toda ideia nova encontra forçosamente oposição, e não há uma única que tenha se estabelecido sem lutas. Allan Kardec nos trouxe esse trecho no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, item 12. Ideias novas. É comum a dificuldade em aceitar novas ideias. Temos uma zona de conforto em nosso íntimo e não queremos rompê-la. Não se esqueça de que a evolução aparece quando alguém tem coragem de olhar o mundo sob uma nova ótica.
condenar uma ideia nova, preste atenção se não está jogando fora a oportunidade de se renovar. Na presença do Cristo, muitos o questionaram, negaram, perdendo a chance de incorporar valiosos ensinamentos. Aquilo que chamamos loucura, a princípio pode carregar um grande ensinamento. Utilize sempre o bom senso. Talvez a suposta loucura, sendo conduzida pela razão, traga uma nova maneira de viver. Isso. Então agora o França. Cheguei. Posso então chamar todos de amigos, né? E irmãos, né? Em Deus. Então, muito obrigado pela presença. Essa chuva veio assim para, não na verdade afastar, mas sim abençoar, né? E a providência divina ainda terminou a chuva bem próximo da palestra que nós pudéssemos entrar. Então, realmente foi para provar, né, Mário? Aqueles que queriam realmente estar aqui, né? Vencer esse desafio. Então, aqui o meu muito obrigado por vocês estarem aqui. E que eu possa estar levando, dentro dos ensinamentos espíritas, possa entrar no coração de cada um, tá? Pode ser o que eu vou trazer para vocês, sejam coisas novas ou não. E aqueles que já conhecem podem ainda reforçar o conhecimento. Você se apresenta. Ah, quem eu sou, né? Tá. Então eu sou o Francis, filho da Sandra encarnado e filho do Luiz Henrique desencarnado, né? Meus irmãos é o Fernando, o Luiz Henrique, que é o Pete, o Atos, né? Tenho a minha esposa, minha família, meus filhos aqui, agradeço por eles estarem aqui, a minha esposa Tati, Anne, a Valentina, minha filha, o Vinícius, o meu filho, né? E meus parentes estão aqui. Realmente, quando minha mãe disse, eu fui criado aqui, né? Tive a oportunidade de nascer no berço espírita. E isso me mostrou muito, me forjou, na verdade, nos ensinamentos dos conceitos básicos, né, das leis morais. Então, aqui é o meu agradecimento à minha mãe, ao meu pai por isso. E aí veio a minha esposa, me tirou daqui e levou lá para Manaus. Não vou explicar a história porque é longa, né? Mas ela me mostrou realmente como é a providência divina na programação reencarnatória. Porque realmente quando você começa a ver todo o desenho da tua vida, uma mulher lá do Amazonas, Manaus, vindo para a cidade onde estava São Carlos, e eu me apaixonando por ela, olha aí, amor, deu o que deu hoje aqui, ter esses dois frutos aqui, dos meus filhos, né? Que eu digo que é o maior projeto da nossa vida. A nossa maior missão é a família. E lá, trabalho lá, e eu tive a oportunidade de conhecer um centro espírita que se chama Fundação Allan Kardec. Eu creio que lá é o maior centro espírita daquela cidade. Lá eu creio que deva ter entre 500 a 600 trabalhadores espíritas naquela casa. Atendemos lá, mensal, mais de 8.000 pessoas. Então é uma casa grande. E quando eu cheguei lá, fui estudar novamente a doutrina espírita, para me vincular com a casa, com os trabalhadores. E hoje eu estou responsável por 100 e poucos trabalhadores da casa. Então sou diretor de uma atividade. E essa atividade que eu estou lá hoje, ela é trabalhada para o acolhimento de irmãos que chegam com obsessão, com depressão. Então nós fazemos esse acolhimento com esses irmãos, né? Então esse é o meu papel lá na casa. E aí eu estou lá também, sou facilitador do ESME, do curso do ESME lá, que é o estudo da mediunidade, né? Então eu tenho esse prazer de estar lá e aprender, né? Porque quando a gente está como professor, na verdade, é que a gente é o mais necessitado, o que mais precisa aprender, né? E lá, de vez em quando, também eu dou algumas palestras. Algumas pessoas me dão essa oportunidade. Porque o que eu quero te dizer para vocês? Que para mim, hoje é o dia mais importante para mim, porque é um aprendizado para mim também. Sei que será para vocês os 2 planos da vida, mas para mim também é muito importante. Então, eu aprendo muito com as palestras. Então, meu obrigado pelo convite, né? A coordenadora que está aqui hoje também, a casa, que me trata como um filho da casa. Então, meu muito obrigado, tá bom? Muito bem.
Na verdade, a pressa era para ser depois da abertura mas a minha mãe já estava empolgada, já estava vinculada, né, com a prece bonita. E o que é essa nova era, né? A gente pergunta, o que é essa nova era que tanto fala? Será que a gente espírita conhece mesmo essa nova era? O que ele quer realmente dizer na visão espírita, essa nova era, né? E é isso que a gente vai querer entender, o que é essa nova era, como que ela vai vir, que feito que ela vai fazer, como que é a programação divina para isso acontecer, o que realmente é essa nova era. Para a gente poder explicar essa nova era, a gente precisa trazer alguns princípios da doutrina espírita. E aí eu peço permissão para que vocês, para iniciar falando de quem? Dele, de Deus. Porque sem ele, nada existiria. Lá no livro dos Espíritos, quando você pega, que está aqui, pergunta Kardec aos Espíritos: o que é Deus? E a gente tem essa pergunta no fundo do nosso coração. Eu acho que se nós tivéssemos realmente um contato com alguém que tivesse essa resposta, nós teríamos essa ansiedade de perguntar, esse anseio de perguntar. E ele pergunta: o que é Deus? E ele fala: Deus é causa primária de todas as coisas. Mas como assim, causa primária de todas as coisas? Significa que Deus já existia, que Deus criou tudo. E no fundo do nosso coração a gente acredita nisso. Não é muito difícil da gente compreender isso. Então, Deus criou tudo. Tudo que nós olhamos para o universo, as estrelas, os planetas, este planeta, eu e você, quem criou? Deus. Aí começa a ficar mais complicado quando a gente já vem nos atributos de Deus. E essa aqui mexe com a cabeça de muita gente. Deus é eterno. É difícil para nós entendermos a eternidade, porque só Deus é eterno. Significa o que eterno? Que Ele nunca foi criado. Ele sempre existiu. E isso dá um nó na nossa cabeça. Por quê? Nós somos acostumados a o que na nossa compreensão intelectual e moral? Começo, meio e fim. Eterno é muito difícil. Por isso que os Espíritos falam: o que vocês precisam ainda conhecer sobre Deus, porque nós não conhecemos a grande intimidade como Jesus e os Espíritos superiores conhecem de Deus. Mas para nós, dentro da nossa inteligência, do nosso conhecimento e da nossa moral, já temos uma ideia do que é a eternidade. Mas se a gente for aprofundar, começa a dar uns curtos-circuitos no nosso tico-teco. Deus é imutável, Ele não muda, porque Ele é perfeito, e o que é perfeito não muda. Jesus é perfeito, igual a Deus? Nunca será. Como nenhum espírito que chega na grade de hierarquia de espíritos mais evoluídos chegarão a ser Deus, porque Deus Ele é único, e Ele é imutável, imaterial. Ele não é uma matéria que nós conhecemos. Ele está em todo o lugar. Olha isso. Ele está em todo lugar. E eu gosto muito daquela música que ele canta, o Padre Marcelo Rossi, eu acho, né? É isso o nome dele? Deus está aqui nesse momento. Sua presença é real e é saber. E se você se colocar, você irá sentir Deus em você. Vocês irão sentir Jesus, porque Jesus fala: onde um ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. E não acham que só Jesus e Deus está conosco. Cada um de nós temos um anjo da guarda, o nosso espírito protetor. E muitas das vezes nós esquecemos dele. Então, no momento de dificuldade, lembre de Deus, lembre de Jesus, lembre do seu anjo protetor. Como? Como que eu falo com eles? Através da oração. E oração não é só rezar o Pai Nosso, Ave Maria. É importante quando sai com coração. Mas orar é falar com Deus como fosse o seu melhor amigo. Orar é a palavra que sai do teu coração. E não importa se é 1 minuto, 10 segundos, ou somente uma palavra. Olhar para uma árvore e falar: meu Deus, obrigado por que eu estou vendo. É uma oração.
Então, oração é que sai do coração. E falando de coração, nada é tão justo e tão bom como Deus. Jesus falava: bom é o meu Pai que estás no céu. Porque eles falavam: Jesus, como tu é bom. E Jesus falava: bom é o meu Pai que estás no céu. Ele, como filho, não se coloca na grandeza da justiça e da bondade de Deus. Ao mesmo tempo que Deus é justo, Ele é bom. E ao mesmo tempo que Deus é bom, Ele é justo nas leis de causa e efeito. Ok? Isso está lá na primeira parte do livro dos Espíritos. E olha que interessante que eu fui buscar lá no livro de Gênesis. Lá no capítulo Deus, onde fala sobre Deus, a providência divina. Já ouviram falar da providência divina? Significa as providências de Deus em nossas vidas e em todo o universo. Porque as leis de Deus não mudam. Porque elas são justas e perfeitas. Sendo assim, pergunta: como Deus, tão grande, tão poderoso, maravilhoso, Ele pode ir através dos meus pequenos sentimentos, dos meus pequenos pensamentos, e Ele sabe? Onipotente e onipresente. Então, saibam que tudo que nós fazemos, Deus sabe. Deus está a todo momento conosco, porque Ele nos conhece. E aí nós entramos dentro da nossa doutrina, explicando que existe o fluido cosmo universal, que é onde que se pega a tudo. E por isso que a gente fala da prece. Mas olha, queria fazer uma oração com meu pai, mas eu nem sei onde ele está. É mais ou menos como funciona o celular. Você sabe onde está seu pai agora? A gente pega o telefone, sabe o número dele, porque sabe o nome, sentimento. E o que se conecta à pessoa? É o sentimento. Mas olha, sentimento positivo e o sentimento negativo. Isso se chama vinculação. Então, olhai para os seus sentimentos. Por que eu digo isso? Se você odeia alguém, você se vincula com aquela pessoa, não é verdade? Se você ama, também você se vincula. O amor não aprisiona, mas o ódio, a vingança, é eu que me aprisiono àquele. Então, quando eu vou fazer uma oração, é como eu pegasse um celular e ligasse, pensando no meu pai, lembrando dele e falando com ele. Vocês acham que eles não vão receber essa informação, esse meu amor, esse meu sentimento, esse meu carinho? E como que chega lá? Através do fluido cósmico universal que tem todo o universo. Não importa onde ele esteja, se for de merecimento, de coração, aonde ele estiver, ou ela, ou aquilo que você queira, irá chegar. O meu pai sempre falava, o Luiz: o universo conspira a favor de nós. Cuidado o que vocês pedem. Nós temos que saber o que pedir, não é verdade? Porque se nós vibramos pelo amor, nós vamos atrair o quê? O amor. Se eu vibro por coisas ruins, o que eu vou trazer? Coisa ruim. Eu vou me vincular com quem? Com coisa ruim. Então, Deus está em toda parte, tudo vê, tudo preside, mesmo nas coisas mais mínimas possível. Mas Deus vai se preocupar com tantas coisinhas. Imagina só quantos filhos de Deus nós temos só nesse planeta, encarnados em torno de 8 bilhões, que é muito número. De desencarnado, falaram que tem muito mais do que encarnado. Antes falavam que tinha 5 a 6 vezes mais do que encarnado. Para você ver quantos bilhões de espíritos só tinham nesse planeta. E se a gente olhar para o universo, é incontável o número de planetas e sóis que existem. Imagina outros lugares, outros filhos. Será que só no planeta Terra existe vida mesmo? Será que Deus criou esse universo gigantesco só com a Terra? E Deus dá conta de tudo isso? Dá. Como? Não vou saber lhe dizer, porque ainda não conheço a essência, a grandeza de Deus. Mas Deus é tão bom
que Ele nos dá a oportunidade de poder cuidar dos filhos deles. E quem cuida de nós nesse planeta? Quem que é o responsável por todos nós? Jesus. Jesus é o nosso governador. Ele é o responsável por todas essas ovelhas que está aqui. Mas acima de Jesus, quem é responsável? O Pai, Deus. Mas Deus confiou a Jesus para que ele também aprendesse, porque Jesus, entenda-se, que ele está em constante aprendizado, em constante evolução, como os outros espíritos da mesma grandeza de Cristo. Não existe um só Cristo. Existem outros Cristos em outros planetas. Mas para nós, esse irmão mais velho, este Cristo abençoado, se chama Jesus. E nós daqui do Centro Espírita, Jesus nos dá a oportunidade de nós aqui, na Igreja Católica, na Igreja Evangélica, aqui no Centro Espírita, para que nós cuidamos também de pessoas. Porque nós estamos aqui representando o quê? As palavras de quem? Do Francis? Não, de Jesus. Tudo que nós falamos aqui é sobre Jesus. Na sexta-feira, a essência daqui é levar o quê? O Evangelho. Segundo o Espiritismo, mas na verdade é levar Jesus para vocês na visão da doutrina espírita. Na verdade, todo o objetivo, acho que da igreja evangélica, católica ou espírita, é levar quem? Jesus. É o que nós seguimos. Mas quem são os mais necessitados? Aqueles que chegam a esta porta ou aqueles que estão aqui toda sexta-feira trabalhando, toda segunda-feira estudando, revisando? Então eu digo que o mais necessitado sou eu, porque Deus me dá a oportunidade de acolher aqueles que sofrem, ou aqueles que necessitam de um acolhimento, ou aqueles que necessitam escutar a palavra de Jesus, e eu ao mesmo tempo me transformo. Vocês tinham essa visão de que o mais necessitado sou eu? Então, mas eu que não estou numa igreja, não estou na evangélica, não estou na católica, ou qualquer instituição que segue Cristo, como eu disse lá no início, a maior missão de um ser humano é a reforma íntima, a evolução individual. Mas Deus dá o quê? A família. O pai e a mãe têm o quê? Com aqueles espíritos que eles trazem? Fazer o filho seguir os passos de Jesus. Olha a responsabilidade de um pai e de uma mãe. Mas o pai e a mãe é perfeito? Não erra? Será que pai e mãe não aprendem com os filhos também? Claro que aprende. Mas a nosso dever, por sermos pais, temos a maior responsabilidade. Da mesma maneira, eu que sou imperfeito, tenho a grande responsabilidade de falar de Jesus. Então, é importante saber que Deus está em tudo, e Ele não vai nos abandonar. A parábola da ovelha perdida, vocês conhecem? Jesus então estava, eu vi um pedaço no filme de Chosen é um seriado, né? De Chosen. Convido vocês a assistir, não é espírita, mas traz muitas passagens de Jesus. Então a gente consegue conhecer um pouquinho mais de Jesus, né, através do vídeo. E lá ele estava falando que no céu, quando Deus irá receber, ele fica mais feliz em receber aquele espírito que se transviou, que errou, mas que se arrependeu ao entrar no céu. É uma alegria do que ter os outros que já estão lá. E eu vou tentar explicar para vocês nessa historinha que ele falou da parábola. Então ele estava falando isso, que o céu se alegra muito daquele filho que se arrependeu e que não quis mais errar. Da mesma maneira, quando aquela mulher adúltera é jogada aos pés de Jesus, que a gente não vai a uma outra palestra, mas ele fala: levanta-te e torne-se não mais a pecar, a errar. Siga e ama muito. Foi isso que Jesus falou? E lá quando Jesus estava falando isso, ele falou o seguinte: alguém aqui é pastor? Aí ele levantou: eu sou pastor. Você é pastor?
E onde estão as suas ovelhas que você está aqui? Eu estou revezando com meu irmão. E quantas ovelhas você tem? Eu tenho 100 ovelhas. Mas Jesus pergunta, mas se uma dessas suas ovelhas se perdesse, o que você faria? Ele falou na hora, eu ia atrás dela. Deixaria aquelas que não estão perdidas, em segurança, e ia atrás dessa ovelha perdida, porque eu não posso perder uma ovelha. E você, quando encontrasse, Jesus perguntou, para essa ovelha, o que você faria? Jesus, ele falou, né? Eu colocaria ela no meu colo, no meu ombro, e viria muito feliz ao encontro das outras 99. E quando você chegasse lá, os seus amigos iam perguntar, mas, meu amigo, o que aconteceu com você? Você ficou um tempão longe e ficou preocupado. Não fique preocupado, meus amigos, porque eu achei a minha ovelha perdida. E Deus não será diferente. Todos nós aqui somos uma ovelha, de uma certa maneira perdida, porque nós trazemos as nossas imperfeições. E quem Jesus mandou, quem Deus mandou, quem é o pastor que foi enviado para nós? Jesus. E Ele nos carrega. Porque quando nós chegarmos no reino dos céus, será festa. Tem outro que Jesus traz do filho pródigo, não é? Aquele filho que sai de casa, depois retorna e o pai fica todo feliz. Não tem? Tantos exemplos. O problema não está no errar, porque todos nós vamos errar, porque nós somos imperfeitos. O mundo ainda não é perfeito. E para esse mundo mudar, quem precisa mudar? Cada um de nós. E é isso que a gente vai falar daqui a pouquinho. Ok? E aí, é importante entender que houve as 3 revelações que a doutrina espírita traz para a gente, de forma bem resumida, que seria uma outra palestra. Traz a primeira revelação sobre a justiça. Lembra de Moisés naquela época? Era uma bagunça, ninguém respeitava ninguém. Todo mundo conhece a história de Moisés? E aí Moisés trouxe o Velho Testamento e trouxe uma questão de justiça que a gente vai ver rapidinho. Depois de Moisés, que preparou o terreno dos 10 mandamentos, trazendo o único Deus, quem que veio depois de Moisés? Jesus. E o que Jesus trouxe na essência? O amor. Sentimento de bondade, compaixão, tolerância e caridade. É isso que ele nos trouxe como ensinamento. Ok? E depois veio quem? Para nós espíritas, eu digo isso entre aspas, porque para a igreja católica e para outras não será, mas para nós, a terceira revelação é a verdade, onde o espiritismo vem esclarecer tudo aquilo que Jesus trouxe de uma forma mais pela visão espiritual, da educação do espírito e sobre as questões das leis divinas sobre o universo. Então, sobre Moisés, bem resumido, o que Moisés trouxe? A justiça em que todos submetem. Então, naquela época onde eles viviam, o povo, junto com Moisés, eles acreditavam em vários deuses. Os egípcios era Deus da beleza, Deus do amor, Deus não sei do que. Tinha vários deuses. E Moisés chegou e falou, não. Para aquele povo que estava escravizado por muito tempo. Ele falou o seguinte: só existe um Deus. Então, quem foi o responsável para trazer a ideia de um único Deus? Foi Moisés. Ele preparou o terreno. E ele, quando teve o contato, entre aspas, com Deus, porque a gente não sabe o que é com Deus, mas ele disse que é com Deus, mas com espíritos evoluídos ali, trouxeram o que para ele? Os 10 mandamentos. Então Jesus tinha o que? Moisés tinha... Opa! Fica tranquilo. Fica tranquilo. É que eu não vou conseguir falar, posso sair, me perdoe. Não, fica tranquilo. Então, aí começou a tocar música, eu não consegui concentrar. Aí eu ia começar a cantar a música. Eu gosto de karaokê, eu fiquei cantando, estou um pouco rouco. E Deus, então, ele trouxe o que, Moisés? Ele estabeleceu uma lei de causa e efeito. Então, Moisés trouxe o que? Aprender a respeitar o semelhante, mas por força do temor, da lei imposta.
Quem fere com a faca será... Ele fala o seguinte: olho por olho, dente por dente. Se você matou, você vai morrer. Se você roubou, você vai cortar a mão. Não era assim? Era duro a lei. Mas ele trouxe um senso de justiça. Então isso era uma lei dele, Moisés. Não era a lei de Deus, olha. Era uma lei mosaica. Porque as leis de Deus eram os 10 mandamentos. Os outros ele criou para segurar aquele povão. Ele tinha que ter uma ordem para fazer isso. Mas ele trouxe o Deus único e os 10 mandamentos que são até hoje. Se você for ver os 10. Lembra qual é o primeiro? Amar a Deus sobre todas as coisas. E Jesus muda isso. Então, os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés, contêm o germe da mais ampla moral cristã. Olha só, os 10 mandamentos. Da importância. Isso quem fala é o Espírito, em 1861. E ele está, lembre-se que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo, a nova era. E a gente não dá tanta importância para isso. Muita gente lê, passa batido e não entende tanta complexidade que tem. E ele fala o seguinte: os comentários da Bíblia, porém, restringiam-lhe o sentido, porque, praticado em toda a sua pureza, não teriam então compreendido. Ou seja, aquele povo teria compreendido Jesus naquela época. Se Jesus chegasse lá, falando de amor, você acha que Jesus passaria quantos dias vivo? Era bárbaro o povo. Precisou que Moisés dar uma melhorada. Mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixaram de ser como um frontispício brilhante. O que é um frontispício brilhante? É a entrada de uma catedral, de um monumento, aquela que você olha e você fica admirado de ver. É isso. É isso os 10 mandamentos. É a porta de entrada quando você chega no lugar e olha, nossa, que lindo. É isso que é os 10 mandamentos? Ah, deixa eu entrar nesse lugar que é tão bonito que eu fiquei maravilhado. Aí eles entram, o que eles encontram? Jesus. É isso. Então foi um farol que veio clarear a estrada da humanidade que teria que percorrer. Então depois de Moisés, quem veio? Jesus. Então a nova era primeiro foi colocada por Moisés, preparando o terreno. E Jesus veio trazer uma outra visão. Ele fala: Jesus criou alguma religião? Nenhuma. Jesus não fundou uma igreja. Por isso que eu falo, muitas das vezes, a gente acha, a Sandra, a Ione, né? Eles aqui, o Mário, o pessoal, são, nossa, que evoluídos, né? Diferente, quando a gente está aqui, a gente está mais santo, mas vai viver a vida diferente, não é verdade? Mas será que precisa da igreja realmente para a gente evoluir? Porque eu conheço ateus que fazem mais bem do que espíritas, católicos e evangélicos. Porque na verdade Deus está dentro de nós. Lá no livro dos Espíritos perguntam: aonde está gravada as leis de Deus? E os Espíritos falam: na consciência do homem. Se você parar, orar, no finalzinho da noite e perguntar: o que eu fiz de bom hoje? E o que eu fiz de ruim? Pode ter a certeza, o teu anjinho da guarda, que eu comentei lá no início, vai soprar na sua consciência que está gravada lá, e vai soprar. Aí vem o orgulho, a vaidade de querer mudar ou não. Então, Jesus veio trazer o sentido mais profundo sobre as leis divinas. Ele veio realmente falar sobre o amor, ele veio falar sobre a caridade, e a palestra de sexta-feira sobre o perdão. Então, pessoal, se vocês querem estar na nova era, além dos 10 mandamentos de Moisés, que é importante, praticar o amor, fazer o bem, tanto material, tanto moral, porque a caridade no livro do Evangelho segundo o Espiritismo tem as duas coisas: a caridade moral e a caridade material. E o perdão. Como que eu vou entrar numa nova era se eu não consigo perdoar? Então, a palestra de sexta-feira foi
primordial para nós nesta reflexão. Então, se vocês ainda têm alguém para perdoar, comece desde já. Não estou dizendo que a gente vai conseguir perdoar, porque você dá palestra no Francis, eu vou começar agora a perdoar todo mundo. Vai? Não vai. Mas se eu não me colocar nos primeiros passos de tentar mudar meus pensamentos, eu tentar perdoar aquele que me machucou, que me ofendeu. Mas perdoar, como foi bem falado, não significa que eu tenho que ir lá, eu tenho que ficar lá, ele tem que ser meu melhor amigo de novo, ou eu tenho que ser meu melhor amigo, meu ex-namorado, meu ex-marido. Não é isso. É eu tirar dentro do meu coração a mágoa, o rancor, e eu tirar essa corrente que me aprisiona naquela outra pessoa. Então, pessoal, é importante para que nós possamos entrar numa nova era, gravem isso, além dos 10 mandamentos, mas principalmente que Jesus ensinou: amor, caridade e perdão. E ele não falou, gente, ele mostrou em vida o que é o amor, o que é a caridade e principalmente o perdão. Aliás, eu acho que ele nunca nos culpou, mas ele deu uma última lição quando ele estava lá crucificado, pedindo ao Pai por todos aqueles que estavam machucando, como umas crianças menores que fazem e não sabem o que está fazendo. Pai, perdoai-vos, pois não sabem o que estão fazendo. E quando nós fazemos as nossas coisas erradas, somos assim. Muitas vezes a gente faz porque não sabe o que está fazendo, mas tem aqueles que sabem e faz por maldade. Existem aqueles. Por isso que Deus julga, não pelo ato que foi feito, mas sim pela intenção, se eu sabia ou não sabia. Eu chego para o meu filho e falo: filho, não coloca a mão no fogo porque vai queimar, viu, Vinícius? O Vinícius, ele pode ser um menino amoroso e falar: não, papai falou que não pode colocar porque eu acredito que papai falou que vai queimar a mão. Mas ele pode ser teimoso e ir lá colocar a mãozinha onde? No fogo. O que vai acontecer? Vai doer, vai queimar. Mas foi Deus que mandou ele colocar a mão no fogo? Não, porque o fogo é natural, é uma lei natural. Mas ele fala: olha, papai falou, mas pode ser que papai está errado. Pode ser que agora minha mão ficou de Superman. Vou lá de novo colocar a mão no fogo. Na hora que ele coloca a mão no fogo de novo, já com a mão machucada, vai doer mais ou menos? Mais. E assim é conosco. Quanto mais eu vou colocando nas minhas imperfeições, a dor vai aumentando. Até chegar um ponto que eu peço socorro. E quem a gente pede socorro? Para Jesus, para Deus. E aí existe a igreja católica, existe a igreja evangélica, existe o centro espírita, existe o amigo, o pai, a mãe que vem a acolher para a nossa transformação. Não é assim? Então Jesus também, ele não veio mudar nada que Moisés fez, ele só veio o quê? Aprofundar e exemplificar melhor. Por isso que lá no livro de Emmanuel, que foi psicografado por Francisco de Xavier, que já desencarnou, no livro Caminho, Verdade e Vida, ele fala o seguinte: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se não for através de Jesus, ninguém chegará ao reino dos céus, porque Jesus é o nosso pastor. Agora, gente, caminho significa que ele mostrou um mapa. Como eu devo percorrer esse mapa para eu poder chegar ao reino do céu? E tudo que Jesus falou, em verdade eu vos digo. Ele afirmava: em nada que Jesus falou na Bíblia ou nos Evangelhos, eu duvido. Não sei vocês, eu não duvido. Para mim é verdade, porque no meu coração hoje se torna verdade. Mas para alguns ainda não é verdade. Para alguns ainda debocham de Jesus. Tem aqueles que são contra Jesus. E essas ovelhas não são filhos de Deus? Não são as que mais sofrem por não compreender o amor? Será que Deus irá realmente dessas ovelhas abandonar? Ou irá até ela, até a última, e trazer ao reino de Deus? E se fosse o seu filho essa ovelha perdida, você deixaria para trás? Tem um filme, não me lembro qual filme,
e ele perde um filho assassinado por uma outra pessoa, que é sequestrado, e ele tem um encontro com Deus. Eu esqueci qual é aquele filme lá, esqueci o nome. A Cabana. E ele traz uma lição que no momento chega Deus com ele, que é em forma de uma brasileira ainda, né? Atriz, né? Uma brasileira. E ele fala: aqui estão os seus 2 filhos, Vinícius e Valentina Francis. A Valentina com seus defeitos, assim, está na juventude, está um pouquinho bravinha, não sei o que, pipipi. O Vinícius meio teimoso, de vez em quando dá uma chorada, que é um gatinho, né? Porque agora viu o gatinho do Fernando. Ficou pedindo hoje, parecia aquele Shrek do burro lá. Eu quero um gatinho, eu quero um gatinho, eu quero um gatinho. Ele ficou a tarde toda hoje. E aí ele chega, o seguinte: só um vai poder ir para o céu com você, o outro vai ter que ir para o lugar lá para baixo que a gente conhece. Francis, você que é pai, você que conhece cada um, qual dos 2 você vai mandar? Aquela que estava mais teimosa, ou aquele que estava mais teimoso, ou aquele que estava mais boazinha, ou aquele que estava menos bonzinho? Qual deles você vai julgar para levar lá para baixo? Qual que vai para cima? E eu pergunto para vocês como pais, irmãos, aqueles que não são pais, qual dos 2? Sabe o que ele falou no fim? Me leve no lugar deles, me deixe eles ir. Estou mentindo para vocês? Principalmente com uma mãe que dá a vida para um filho. Será que Deus, na sua grandeza de amor, iria abandonar um filho? Não. Ah, mas por que a gente sofre, Francis? Porque o sofrimento também é um aprendizado. É um momento nosso, lembra? Vou pondo a mão no fogo, porque nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio. Ele respeita. É a lei de causa e efeito. Quem planta amor, pode amor. Quem planta ódio, vai receber o quê? Amor? É isso. Por isso que Jesus é a vida. Então não se achem, com todo o meu respeito à igreja católica, evangélica, é a minha visão. Jesus não vai pegar eu, colocar no ombro e levar para lá. Essa forma que ele quis dizer é o seguinte: eu vim, mostrei o caminho, como vocês devem chegar ao Pai. Em vários exemplos, em várias parábolas, em vários momentos quando ele está lá, quando Judas ele chega e entrega a Jesus e começa aquela briga e vai lá, o cara corta a orelha de Jesus. O que Jesus faz? Pega a orelha, coloca a orelha no lugar e cola, cura, milagre. Mas qual foi a verdadeira lição? Foi o milagre de colar a orelha de novo? Ou foi a grande lição que ele quis nos dar? Quem fere com a faca, com a espada, será ferido. Lei de causa e efeito. É a justiça divina. Ah, Francis, então significa se eu fui uma pessoa que fez muita maldade na vida, eu vou receber igualzinho, olho por olho, dente por dente? Não. Deus não é amor? Deus é justiça. Ninguém foge. Mas um dia, quando eu estava como dirigente de estudo do Evangelho lá na Fundação Allan Kardec, e nós estávamos falando sobre Deus, uma pessoa que estava lá junto conosco no estudo falou assim: Francis, realmente é tão lindo, Deus é bom, maravilhoso, não sei o que, justo. Mas de todos esses atributos, justo, perfeito e bom, acima de tudo para mim, o que me toca é que Deus é bom. E é isso mesmo, porque Jesus fala: o amor apaga as multidões dos nossos males. Diminui. Então eu não preciso vivenciar tudo aquilo que eu fiz para o outro. Porque quando Deus enxerga a minha reforma íntima, a minha mudança, a minha vontade de fazer o bem, e eu começo a fazer o bem para o próximo, ao mesmo tempo para mim, Deus fica triste ou feliz do aquele filho que se arrependeu e tomou um novo caminho. E qual é o caminho que ele está tomando? De Jesus. O caminho da verdade, porque ele consegue compreender e vivenciar realmente a vida que ele nos prometeu, que é a vida eterna, que é o reino dos céus. Então aí Mateus ele fala: eu não vim destruir a lei de ninguém, não,
dai de César o que é de César, e dai de Mamon de Deus o que é de Deus, não é verdade? Mas eu vim cumpri-la, olha só. E aí vem o que? O Espiritismo. Mas por que chegou o Espiritismo? E é aí que ele vem fazer, nos mostrar qual é o objetivo do que é o Espiritismo. Então, Espiritismo vocês não vão encontrar na Bíblia. Não tem. Nem reencarnação. Tem ressurreição. Que é uma outra palestra que está no Evangelho lá que fala que ressurreição para eles era a reencarnação, no entendimento. Mas não vamos entrar. Principalmente quando ele tem aquele encontro com Nicodemos. Mas Nicodemos era um cara muito importante, intelectual, tipo um senador, sei lá o que ele era lá na época. Ele era um cara, ele ia se encontrar com Jesus à noite. Por quê? Imagina ele se encontrando com Jesus, né, de manhã, o que queriam falar, né? E ele fez uma pergunta para Jesus, depois é o caso de uma outra palestra aí. Jesus, é verdade então que eu tenho que nascer novamente no ventre de uma mãe? Nicodemos fala isso. Isso não parece reencarnação? Então significa que eu tenho que renascer novamente no ventre de uma mãe? E aí Jesus vem falando sobre esse tema, que é uma outra palestra. Então, Allan Kardec criou a palavra Espiritismo. E o que é o Espiritismo? Ele é uma ciência, porque ele consiste nas relações que estabelece entre nós e os espíritos. Então ele é uma ciência que explica essas questões da mediunidade, esse contato do encarnado com o desencarnado. Então ele vem trazendo essas questões. E vem a questão de filosofia, de entender o que acontece com a gente. Esses conflitos, por que um vem rico, o outro vem pobre? Por que o outro já nasce com problema mental e o outro nasce com autismo? Por que o outro tem uma dificuldade, só viveu 10 horas, 1 hora, 1 minuto depois que saiu do ventre? Por que acontece tudo isso? Dos conflitos entre pais e mães. Como uma mãe pode odiar um filho já no ventre? E tantas outras coisas. A doutrina vem trazer sobre essas revelações. E Jesus vem trazer, por que eu quero dizer que para nós o Espiritismo é a terceira revelação? Porque Jesus fala aqui, lá em João: se me amais, olha só, vocês amam Jesus? Se me amais, guardei os meus mandamentos, minhas lições, e rogai o meu Pai que vos dará um outro Consolador. Ele está falando que depois dele, quando ele desencarnar, iria vir um Consolador. Está aí, foi Jesus que falou. Tem muita gente esperando esse Consolador ainda, a fim de que fique eternamente convosco. Quem vai ficar eternamente conosco? O Evangelho, os ensinamentos da doutrina espírita. Porque a doutrina espírita é a doutrina dos espíritos. E o que você é? Espírito, para toda a eternidade. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber ainda, porque não vê absolutamente como conhece. Mas quanto a vós, conhecerei-vos, porque ficará convosco e estará convosco. E outro, Jesus falou novamente, olha só: eu vos tenho dito estas coisas enquanto eu estou com vocês. Mas o Paraclito, ou seja, o Consolador, Santo Espírito, que é o meu Pai que vos enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, irá ensinar todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que eu disse. Para mim, a doutrina espírita cumpre esse processo. Estou falando para mim, gente, estou falando que vocês precisam acreditar. Mas para nós espíritas, a doutrina espírita é o Consolador. E quem que vieram? Os espíritos benfeitores de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Lá no livro dos Espíritos está lá o Espírito de verdade. Então, lá ele fala: o Espiritismo, ele é o Consolador prometido, que vai nos trazer o conhecimento das coisas, os verdadeiros princípios da lei de Deus, que consola, que dá fé e dá esperança. Então, quais são o papel do Espiritismo, de forma muito objetiva, para a gente não entrar? É esclarecer, explicar sobre as questões divinas, é consolar,
trazer a esperança para os homens e é orientar de forma individual a transformação nossa e coletiva também. Então, para que nós possamos transformar de forma coletiva, é importante que a gente consiga transformar a nós mesmos. E aí que eu quero entrar para vocês. Vocês sabiam que existe uma escala espírita de espíritos? Então, existem 3 escalas de espíritos que eu quero trazer para você. A terceira ordem, que é onde eu estou incluído. E eu creio que todos nós estamos. Quem são essa classe de espíritos? Que predomina o quê? Sobre a matéria. Ou seja, a matéria, ela predomina em cima do espírito. É quando a matéria dita o que eu sou, e não eu dito para a matéria. Propensão para o mal. Será que os humanos são assim? Não estou dizendo vocês, mas os humanos, em geral. Propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo, todas as paixões que lhes são consequentes. Vocês conseguem enxergar o planeta assim? Tem pessoas boas? Tem. Mas tem gente assim, não tem? Então pode ser dividido quem? Espíritos impuros, levianos, pseudos sábios. Eu acho que eu sou o neutro, eu acho que eu estou por aqui. Espíritos batedores e perturbadores, que é o que a doutrina espírita mostra. Mas eu quero dizer o quê? Que nosso planeta de provas e expiações, já escutaram isso? Que existem as classificações de mundos. Mundo primitivo são as pessoas mais primitivas. Mundo de provas e expiações é o mundo que nós estamos vivendo, que são esses espíritos. E quando a gente vai para o mundo de regeneração, que é a nova era, que é a transformação do planeta de provas e expiações para um mundo de regeneração. Regenerar. Esse é o nosso próximo passo, que a Terra está destinada a ser um mundo regenerado. E aí, quem vai viver nesse mundo? Os espíritos bons. E daqui a pouco a gente vai perguntar o que vai acontecer com os ruins, né? Para onde vai? Aí que pega. Eu só estou mostrando para onde a gente vai, mas tem aqueles que não vão. E vai chegar naquele momento, meus amigos, que vocês vão ser nesse momento de você não fazer a transformação moral sua e dos seus filhos, você vendo você indo para um outro planeta de provas e expiações e vendo os seus filhos ficando aqui, ou vice-versa, você ficar e ver aquele que ama indo para um outro planeta. E a gente vai explicar daqui a pouquinho isso. Então, nesse mundo de regeneração, predominância do espírito sobre a matéria. Já inverteu. Não é a matéria que dita o espírito, mas sim o espírito. Então eu utilizo a matéria da forma que eu preciso. Não vai ter mais o supérfluo, não é? A gente já traz a matéria, ela nos serve no que é necessário somente. Desejo do bem. Mas já tem pessoas assim no nosso planeta? Tem. Bastante. E eu não tenho dúvida que vocês possam ser também. Suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançado. Uns têm a ciência, outros a sabedoria, outros a bondade. Ou seja, eles precisam, ou a gente evolui de forma moral ou intelectual. Cada encarnação a gente fica melhorando nesse sentido. Então, é nesse sentido onde nós precisamos estar para habitar o mundo de regeneração. E depois do mundo de regeneração tem um outro mundo, um mundo ditoso, que ainda precisa reencarnar, que é o mundo ditoso. O que é o mundo ditoso? Um mundo feliz. Vocês acreditam que é um mundo feliz? Vocês conseguem imaginar o que é um mundo feliz? Eu não consigo imaginar. O que é toda hora estar feliz? Toda hora você está feliz é uma coisa que a gente não consegue imaginar, porque ainda nós não somos, não aprendemos a amar direito, não é? E nós temos então a primeira ordem de espíritos, os espíritos puros, Jesus e os outros espíritos que a gente fala que chegou na evolução relativa, né? No máximo. Então, nenhuma influência da matéria, já não precisa mais da matéria. Ele pode habitar onde ele quiser.
Então já tem uma superioridade intelectual, moral absoluta em relação aos espíritos das ordens para baixo. E onde que eles vivem? Que mundo que é esse? O mundo divino. Em qualquer lugar. São livres. Em Francis, então, será? E um dia eu estava numa reunião mediúnica doutrinária, um espírito amigo falou que a transformação, numa reunião mediúnica, a transformação do planeta já começou quando Jesus pisou os pés aqui. A programação de Deus já foi antes de Moisés. E precisou de mais de 1000 anos se preparar para que Jesus pudesse estar na Terra. Quando Jesus chegou na Terra, implantou todos os seus ensinamentos, ou seja, foi o professor que mostrou na vida quais são o caminho, a verdade e a vida. Desde lá já começou o processo de mudança. De separar o joio do trigo. Sabiam disso? E nessa mesma reunião mediúnica, ele falou, olha, nós não sabemos o dia que será, porque a transformação não é assim, eu chegar assim, apertei o botão, mudou o mundo de regeneração. Não é assim. É igual eu ficar jogando no óleo água. Ou seja, o óleo vai saindo e a água vai entrando. Até que uma hora a água fica pura. Então, começa a reencarnar espíritos bons. Aqueles que têm o desejo de reencarnar e ficar bom. Que Deus fala, não, isso aqui, olha, eu estou vendo a Deizinha, ela tem vontade de mudar e eu vejo que ela pode continuar no planeta porque ela vai continuar a mudança dela. Não vai ser teimosa. Mas ele falou uma coisa interessante, que nem eles sabem a régua. Nem eles sabem qual é a régua. Até brincou, nem sei se eu vou poder estar. Porque só Deus e os espíritos superiores responsáveis por essa transformação sabem. É igual que nós fôssemos todos soldados do exército. Nós não temos o general. As ordens do general a gente nem imagina o que passa na cabeça dele, né? Da estratégia. A gente só executa. Porque nós não temos ainda a capacidade. Não é assim? Mas Deus é tão ruim. Eu vou dar um exemplo rapidinho para vocês. O seu filho passa o ano todo fazendo bagunça na escola. Não estuda, não quer estudar, e não vai, quer bagunçar, só quer brincar, só quer jogar bola, quer faltar da aula, falta da aula, nota vermelha, recuperação, não passa, final do ano, recuperação final, não estuda. O que vai acontecer com esse aluno? Reprovar. É justo? Merecimento. Mas o Deus Pai não ama ele? Não. Porque aqueles alunos que foram para o primeiro colegial, vamos dar um exemplo, eles aprenderam a fazer as contas de trigonometria, vezes, dividir certinho, porque esse aluno da 8ª série, se ele fosse levado para essa outra série do primeiro colegial, você acha que ele ia atrapalhar mais a série ou ele ia ajudar? Toda hora ia ter que parar, o professor ia ter que parar e falar, meu amigo, vamos ensinar de novo o que é mais para você? Então, é o amor de Deus, falando, não, comece novamente a 8ª série, vá aprender, para que você possa novamente estar com os seus irmãos. Tem gente que reprovou de ano. E hoje são grandes profissionais. Então depende da minha vontade de querer melhorar. Ok? Então, quando vocês começarem a ver que as pessoas estão procurando e entendendo mais as compreensões espirituais, é que o planeta está mudando. Então, nós precisamos praticar a fraternidade, expandir a caridade. Eu estou acelerando por causa do tempo, tá? Então, qual é o nosso papel? Nós temos que ser instrumentos do bem. Nós temos que ser representantes de Jesus. Na nossa família, no nosso trabalho, aonde nós estejamos, levando o quê? A luz do Evangelho nas nossas palavras. Mas vou levar o Evangelho para os outros? Eu vou bater na porta e levar o Evangelho? Não. É você falar com amor com aquela pessoa, é levar o Evangelho. Você perdoar aquele, é levar o Evangelho. Você saber perdoar e o outro, nossa, como ele está perdoando. Servindo de exemplo. Então, nas nossas ações. Então, nós precisamos, gente, para merecer estar neste lado, desse novo planeta que é a Terra,
Porque aqueles que não merecerem serão convidados, entre aspas, retirados e levados para um novo planeta que é parecido com a Terra, em um outro sistema solar. Recomeçar. Vai ter internet? Não. Ar-condicionado? Não. Tem um livro que eu convido vocês, chama Exilados de Capela. Dizem que Chico Xavier veio de lá. Dizem, não sei. Né? Que era capeleiro. Ele mesmo disse. Eu digo isso porque eu não estava do lado dele, mas me falaram que ele era. Que ele veio de Capela. Dizem que a história é que ele apertou a bombinha da bomba atômica lá naquele planeta. Olha só, Chico Xavier. Mas olha o que ele foi. Dizem que ele foi Kardec. Dizem, mas ele nunca disse. Mas dizem que ele foi Kardec. Como outras reencarnações. E a última como Chico Xavier. Alguém tem dúvida do amor, da bondade? E desse papel que ele nos trouxe da doutrina espírita, psicografando quase 500 livros? Vocês sabem o que é escrever 500 livros? E não foi nenhum feito por ele, foram pelos espíritos. Então o que ele era, reprovou, veio para a Terra, recomeçou, e hoje ele merece até retornar onde ele quiser. Porque ele evoluiu. Entendemos? Então precisamos fazer o quê? A nossa transformação moral, a nossa reforma íntima, né? Identificar dentro de mim o que tem coisa ruim, o que eu preciso mudar. Será que eu sou orgulhoso, sou vaidoso, sou muito egoísta, sou muito irritado? O que eu tenho que mudar em mim para que eu possa ser mais manso? Praticar a caridade, porque a doutrina espírita fala, fora da caridade não há salvação. Tem um livro lá, Brasil, Pátria do Evangelho, não é? Coração do Mundo, é isso? Pátria do Evangelho. Eles dizem que a bandeira que está enfincada no Brasil é Deus, Jesus, caridade. Sabia que a bandeira do Brasil no plano espiritual são essas 3 palavras? Deus, Jesus e caridade. Por isso que Kardec, tem o teu filme, ele fala que não é fora da igreja que tem salvação. Ele fala, não, dentro da igreja que tem a salvação. Ele fala, não. Se não praticar a caridade, não há salvação. Então, fora da caridade, não há salvação. Ou seja, fora de você poder ajudar o próximo, não há salvação. E cultivar a esperança. Isso é importante, a doutrina nos traz. Então é importante, eu queria só trazer, não vou entrar nisso, da importância do Centro Espírita aqui na sexta-feira, trazer o quê? O Evangelho de Jesus. Porque ele traz, na verdade, a contextualização histórica e cultural que acontecia na época com Jesus para o dia de hoje. Porque todas as lições de Jesus, as parábolas de Jesus, até hoje são o quê? Atuais, cabem em nós. Ela traz uma relação dos princípios doutrinários. Dentro das parábolas, ela consegue identificar tudo que cabe dentro da doutrina espírita. E principalmente o Evangelho a convidar a vivenciar a prática. Porque entender, estudar o Evangelho é muito importante. Mas colocar em prática o que você está lendo é outra história. E é aí que a gente vê que é difícil colocar as práticas de Jesus em nossa vida. Então a imensa maioria dos espíritas entende e aceita o Evangelho de Jesus à luz do Consolador, como grande roteiro de vida da redenção humana. Ok? E aqui que vem falando do que eu falei para vocês, que eu não vou repetir, que nesse livro de Gênesis, que eu já citei antes, ele vem falando todas essas questões que lá no livro de Gênesis já vem falando sobre esse processo que está acontecendo, que não vai ser do dia para a noite essa transformação, mas ela já está sendo. Então já tem espíritos sendo levados para esses outros planetas, e tem espíritos bons vindo para o nosso planeta para quê? Para nos ensinar através do exemplo, né? Então ele fala, a Terra vai se transformar por meio de cataclismo, que vai aniquilar toda uma geração, ou seja, vai vir uma bomba atômica que vai levar todo mundo embora, vai acontecer alguma coisa e todo mundo desencarnar, que vai vir um dia do juízo final e vai todo mundo embora e vai ficar só os justos. Não vai ser assim, porque isso já começou. Porque ele fala, uma palestra até do Haroldo sobre esse mesmo tema, só existe uma maneira
de fazer essa transformação? Morrendo e nascendo. Desencarnando e nascendo. Não há outra. Então, eu só quero finalizar, por causa do tempo, essa frase de Jesus: bem-aventurados os mansos. E para ser manso, tem que saber perdoar. Manso tem que saber amar. E manso tem que fazer o bem. Porque eles herdarão a terra, a nova era do mundo de regeneração. Então, se eu, Francis, meus filhos, minha esposa, minha mãe, meus irmãos, eu não sei qual é essa régua, se eu vou ficar ou não, o que eu tenho que fazer a partir de hoje? Tentar ser o mais rápido possível um homem de bem. Me esforçar cada dia para eu fazer a minha transformação moral. Combater em mim aquilo que é ruim, para que eu possa me tornar mais manso. Porque nós somos de uma certa maneira. Mas será que nós somos toda hora? Será que nós suportamos tudo como Jesus suportou? Então é importante que a gente consiga fazer essa transformação. Então eu agradeço pelo tempo, peço desculpas se eu passei um pouquinho do tempo, acelerei um pouquinho outras coisas, mas o grande objetivo foi dado. Nosso objetivo não é assustar ninguém, longe disso, mas é chamar para que vocês possam, a partir de hoje, fazer a sua transformação. Porque a gente não sabe, eu não sei, pode ser que seja a minha última reencarnação nesse planeta, ou não, pode ser que Deus me dê mais uma chance, porque o mundo de regeneração pode ser daqui 100, 200, 800, o que é isso para a eternidade de Deus? Porque tem espírito que desencarna e já está aí 200, 300 anos para reencarnar de novo. Tem espírito que reencarna mais cedo. Mas se ele vê naquele teu coração que você não tem mais jeito, ele vai te fazer o quê? Ele vai te colocar no escanteio, vai te esquecer uma ovelha perdida? Não. Ele vai te levar para um planeta para que você possa aprender novamente todas essas lições. Porque quando você nascer lá, você vai ser mais evoluído do que aqueles outros que já estão lá nascendo lá. E você também vai ser um instrumento para poder ajudá-los. Então, eu não quero ficar longe dos meus. E ao mesmo tempo, eu tenho que lutar para que eles também possam estar comigo. Sim, eu estou dizendo se eu merecer também. Então, o que eu espero é que vocês possam vivenciar essa nova era. Num mundo onde o bem impera sobre o mal. Que quando o mal faz, ele se sente envergonhado. Por isso é regenerar. Porque aquele que tem o coração de mudança, ele vai ver, poxa, o Paulo está fazendo a caridade e ele tocou. Não posso mais fazer isso porque o Paulo me mostrou. Porque se toca mais fácil. Nesse mundo não vai ter guerra, não vai ter briga, não vai ter conflito, porque todos serão mansos. Não vai ter ódio, porque ninguém vai se odiar, porque vão saber já perdoar. Por isso que eu falei, se vocês ainda têm algo no coração, vai em encontro primeiro do teu coração, para que um dia você possa ir em encontro do outro. Porque pode ser aquele que você odeia, possa ir para um outro lado e você vai ter que esperar milênios de ano para um dia reencarnar com ele de novo, para poder reconciliar. Porque onde eu sujei, eu preciso voltar no mesmo lugar para limpar. Então, para que deixar para o ontem? Muito obrigado. Então eu vou fazer uma prece rapidinho e depois da prece vai ser o nosso passe, tá? Que os nossos trabalhadores já vão se preparar. Tá bom? Mais uma vez eu peço muito obrigado pela paciência de vocês e pela oportunidade. Meus amigos, dos dois planos da vida, aqueles que desejam fechar os olhos para poder se concentrar mais, se vincular ainda mais com Jesus, com o seu Espírito protetor, teu anjo da guarda. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por você existir. Obrigado, Senhor, por ser o nosso pastor.
de Tu ter nos escolhido e aceito o convite de Deus para nos mostrar o caminho, a verdade e a vida ao Pai. Obrigado, Senhor, por este momento, e peço a Ti, querido mestre amigo, que abençoe a cada um que está aqui, e que cada um possa receber, Senhor Jesus, as flores mais lindas que esta cidade tem, e deixar no colo de cada um, para que esta planta espiritual, esta flor, possa ir com eles em suas residências, para que a família deles, Senhor, recebam também de Ti o Teu amor, a harmonia, e assim, Senhor, desejo a todos os meus irmãos que eles possam fazer esta transformação moral, para que eles possam ser merecedores, Senhor, deste mundo, desta nova era, deste planeta de regeneração. Ah, Senhor, será uma alegria no futuro, se eu e meus irmãos aqui presentes merecemos nos reencontrar neste planeta, Senhor, que é tão lindo. Obrigado, mestre amigo, que assim seja.